professora Juliana, lá da Escola Primavera. Já estivemos juntos em uma aula de ciências, onde falamos dos animais, né? Do grupo, da classificação dos animais. Vamos continuar falando dos animais hoje, mas para começar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês 6 imagens, certo? Então, a primeira imagem é uma pedra, pessoas, sim, sou eu e a minha filhinha, pessoas, um animal, olha que cachorrinho mais bonitinho, uma árvore, plantas, brinquedos e um carro. Fusquinha, azul, não vale bater no irmão, viu? Então aqui são 6 imagens. Vocês observaram que eu dividi as 6 imagens em 2 grupos diferentes? Por quê? Eu quero fazer uma experiência. Eu tenho aqui uma caixa de vidro. Se eu pegasse essas 3 imagens aqui e colocasse dentro dessa minha caixa de vidro, o que iria acontecer? Será que vocês sabem? Elas ficariam dentro da caixa por tempo indeterminado, né? E só sairia de dentro da caixa se alguém fosse lá e retirasse ela. Então, na verdade, não ia acontecer nada. Agora, se eu colocar essas 3 aqui dentro da caixa, o que será que ia acontecer? Se eu colocar uma árvore dentro de uma caixa de vidro, com o tempo ela vai morrer. Por quê? Ela precisa de ar, ela precisa de água, ela precisa da luz do sol, ela se alimenta com suas raízes na terra, ela respira. Então, dentro de uma caixa de vidro fechada, ela ia morrer com certeza. Se eu colocasse um animalzinho, esse cachorrinho lindo, dentro de uma caixinha de vidro, o que iria acontecer? Ele ia começar a latir, ele ia ficar desesperado, ia se bater para todos os lados dentro da caixa. Por quê? Porque ele também precisa de água, ele precisa de ar, ele precisa se alimentar, e dentro da caixa de vidro ele não ia conseguir fazer isso. Então ele ia se machucar muito, porque ele ia até quebrar a caixa para ele poder sair. E se ele colocasse pessoas dentro de uma caixa de vidro e fechasse? Também as pessoas iam começar a se bater tentando quebrar a caixa. Por quê? Porque nós precisamos de ar, nós precisamos de água, nós precisamos nos alimentar. E dentro de uma caixa de vidro lacrada, isso não é possível, certo? Então, por isso que eu separei em 2 grupos. Este grupo do lado de cá são seres que nós chamamos de ser não vivo. Ele não é vivo. Por que ele não é vivo? Ele não come, ele não respira, ele não anda, ele só vai se modificar pela ação do homem. Se o homem for lá e quebrar o Fusca, ele vai mudar. Se ele for lá e quebrar o brinquedo, ele vai mudar. Quebrar uma pedra no meio, ele vai mudar. Mas se ninguém mexer, eles vão ficar sempre do mesmo jeito. Só com a ação do tempo é que eles iam acabar. Na verdade, eles vão acabar e às vezes levam muito tempo para acabar. Enquanto esses outros 3 aqui, plantas, animais e pessoas, né, somos seres humanos, nós precisamos de ar, de água, respirar, né, temos todo um ciclo de vida. Então, esse é o grupo do ser que é vivo, né? Então, o que é um ser vivo? O ser vivo, ele respira, ele anda, ele come, ele dorme, ele precisa da natureza, ele precisa de uma série de cuidados, certo?
Conseguiram entender? Joia! Pausa. Então, falando de ser vivo, né? Nós vamos ter que aprender agora que tem na atividade que foi enviada para vocês, tem um textinho explicando para vocês o que são os seres vivos. Seres vivos são todos aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Sei que ninguém gosta dessa palavra, né? Morrer é muito triste, mas esse é o ciclo da vida, é isso que acontece com o ser vivo. Nós vamos começar aqui com um pezinho de pimenta, certo? Então, esse pezinho de pimenta, ele tem aqui a plantinha nasceu, a plantinha cresceu, a plantinha deu frutos, né? Deu a pimentinha e depois, quando ela não aguentava mais, ela morreu a plantinha. Isso também acontece com os animais, certo? Acontece com os animais. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. E também acontecem com os seres humanos. Nós nascemos, crescemos, vamos virar mamães e papais, vamos envelhecer e um dia, espero que seja bem longe, nós vamos morrer, certo? Então, isso é ser vivo. Estamos vivos, respiramos, comemos, certo? E de todos esses que nós falamos agora, nós vamos focar a nossa aula nos seres vivos, mas nos animais. Ser vivo, mas nós vamos falar dos animais. Dos animaizinhos, certo? E o que nós vamos falar hoje dos animaizinhos? Na aula passada nós falamos de como eles são gerados e como se alimentam. Esta aula nós vamos falar das características dos animais. O que são características? Olhem para mim, eu tenho as minhas características. Como é o meu cabelo? Né? Meu cabelo hoje ele está chocolate, muita gente me conhece loira, mas hoje eu estou com o cabelo chocolate. Meus olhos são castanhos, eu tenho pele, na minha pele eu tenho pequenos pelinhos, né? Não sou gorda, enorme, não sou magra, né? Acho que eu tô ali no meio, mais ou menos, né? Não sei, eu não sou muito alta nem muito baixa, certo? Então, quando a gente fala das características dos animais, a gente fala também do ambiente em que eles vivem, né? O ambiente pode ser terrestre, quando eles vivem na terra, andam, pois possuem patas. Vou dar um exemplo para vocês. Elefante. No ambiente aquático, eles vivem na água, nadam, pois possuem nadadeiras. Vou dar um exemplo. O peixinho. E ambiente aéreo, vivem voando, pois possuem asas. Vou dar um exemplo. O passarinho. Isso é o ambiente em que vivem alguns animais. Agora vamos falar dos animais que a gente chama de mamíferos. Lembram na nossa aula? Nós falamos dos mamíferos. Eles são gerados na barriga da mãe e mamam quando pequenos, precisam do leite materno. Característica dos mamíferos. Eles respiram, né, através do nariz utilizando o pulmão para respirar, então eles respiram por pulmões. A maior parte anda e outros nadam, como golfinhos e baleia. Então, golfinho e baleia, eles são mamíferos. E temos também o morcego. O morcego é um mamífero voador, certo? Quando pequenos, alimentam-se do leite materno e geralmente têm o corpo coberto por pelos. Eles têm 4 patas, né? Então, esses são os mamíferos. Eu tenho aqui, então, o elefante para mostrar para vocês o grupo dos mamíferos e vou utilizar aquele cachorrinho bonitinho. Eles têm 4 patas,
corpo coberto por pelos, certo? E eles são considerados também o elefante de grande porte, ele é um animal de grande porte, porque ele é grande, ele é enorme. O cachorrinho, ele é considerado médio porte, porque ele não é um bicho tão gigante, mas também não é minúsculo, certo? Então, esses dois aqui estão representando os mamíferos. Lá no textinho de vocês vão encontrar algumas informações a respeito disso. Vamos falar agora das aves, né? Aquele passarinho que eu mostrei para vocês no início. Ele tem o corpo coberto por pena, também respira por pulmões, tem bico e quase todas as aves voam. Então, ele tem o corpo coberto por pena, ele tem biquinho e ele voa, certo? Depois das aves, nós vamos falar dos peixes. Eles vivem e respiram dentro da água. Tem o corpo coberto por escamas. Para nadar, possuem barbatanas nadadeiras. Olha só, esse peixinho aqui. Então, ele tem o corpo coberto por escamas, ele vive dentro da água e ele nada. Faz parte, então, dos peixes. Continuando, então, depois dos peixes, nós vamos falar dos répteis, que é um animalzinho bem bonitinho. A tartaruga, né? Nós temos uma variedade de tamanhos e espécies de tartarugas assim lindas, certo? Então, a tartaruga, alguns dos répteis eles rastejam pelo solo e outros nadam e andam, que é o caso da tartaruga, da nossa amiguinha tartaruga. Tem o corpo coberto por escamas e outros têm carapaças como placa no casco. No caso, a tartaruga, ela tem essa carapaça. Já o jacaré, que também faz parte dos répteis, o jacaré, ele tem plaquinhas em cima dele. Se vocês observarem uma foto do jacaré, vocês vão conseguir observar que a parte de cima de um jacaré, ela é bem dura, certo? Então, esses são os répteis, eles vivem tempo na água, também andam, nadam, andam, são animais selvagens, ok? Anfíbios, têm a pele lisa, úmida e escorregadia. Eu não gosto muito desses bichinhos, né? Nós temos aqui uma imagem para representar o sapinho. Só que tem uma coisa, pessoal, vocês não têm ideia da importância do sapo. O sapo é um animalzinho que nos ajuda a limpar o ambiente de insetos. Ele come pernilongo, ele come moscas, ele come uma quantidade gigante de insetos que atrapalham a nossa vida, certo? Então, os anfíbios têm a pele lisa, úmida e escorregadia, vivem na terra e na água. O sapinho, ele não pode ficar muito tempo sem estar em contato com a água, porque senão a pele dele seca e ele vai morrer, né? Então, aqui nós temos nosso amigo sapinho. E agora nós vamos falar de insetos, né? Os insetos, eles têm antenas e patas, possuem asas, andam e voam. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um inseto de 6 patas e 2 anteninhas, a formiguinha. Esta é um inseto. Trouxe também uma aranha. A minha aranhinha, ela tem 8 patas. Cuidado, as aranhas podem ser muito perigosas. E nós temos também a centopeia. Quem é que vai contar quantas patinhas essa centopeia tem? Então essa é a centopeia. As características da centopeia é porque ela tem, como se fosse o corpinho dela, fosse um monte de anéisinhos. Cada anelzinho tem uma patinha. Então ela se locomove assim bem rapidinho. Quando ela está em perigo, ela é muito rápida. A gente acha que a gente vai conseguir pegar ela, mas a gente não consegue não. Então, essas são algumas características. Vamos voltar só para dar uma repassada.
Então, nós temos os mamíferos. Eu ia usar o elefante, mas eu vou usar o cachorrinho. Nós temos o mamífero, que tem o seu corpo coberto por pelos, tem 4 patas, né? Vivem na terra. Nós temos a ave, que tem o seu corpo coberto por penas, tem 2 patinhas, a ave tem asas, voam e tem biquinho. Depois das aves são os peixes. O peixinho, ele vive na água, ele nada e tem o seu corpo coberto por escamas. Depois do peixinho são os répteis, que é a minha amiga tartaruga. Adoro tartaruga. A tartaruguinha. A tartaruguinha, ela tem o corpo coberto por uma carapaça, tem 4 patas, ela anda e ela também gosta de nadar. Depois nós temos os anfíbios, que é o nosso colega sapo, né? Que pode parecer um bichinho muito nojentinho, mas ele é bem importante. Tem o corpo liso, ele pula, certo? E nós temos os insetos. Deixa eu pegar a minha amiga centopeia. Os insetos, eles variam de acordo com o tamanhinho, de acordo com a quantidade de patinhas, né? Nós vimos aqui na aranha, ela tem 8 patinhas e a formiga que tem 6. Então os insetos vão variar de acordo com a espécie deles, certo? Então, mas as características principais são essas. Lá nas atividades que vocês irão receber, então vocês terão lá que encontrar, escrever o nome dos animais. Nós teremos atividades para completar frases, ok? Teremos também atividades para numerar os animaizinhos de acordo com as características. Produção de frases. Olha só, achei bem bacana. Por quê? Vocês vão produzir, vão escrever aqui e não podem esquecer. Frase começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Pessoal, vou dar uma dica. Tá aqui um coelhinho. É muito comum vocês escreverem lá, o coelhinho é lindo. Mas antes de escrever a frase, pense no coelhinho, pense onde ele mora, pense como ele é, pense em várias coisas características dele para você fazer uma frase assim um pouco mais elaborada, né? Fica mais bonito, uma frase com mais conteúdo, né? Não só o coelho é bonito. Coloquem, usem a criatividade de vocês. Antes de escrever, pensa bastante. Quais são as características? Onde moram? Certo? Vocês terão também, para alegrar, que eu sei que tem muitas crianças que gostam, o caça-palavras. Tem aqui as pegadinhas dos animais, para vocês descobrirem qual animalzinho faz parte dessa pegadinha aqui. Quem é o dono da pegada. É como quando vocês aprontam arte lá fora de casa, suja o pé e entra dentro de casa. O que acontece? A mãe fica louca da vida. Quem foi que sujou meu chão? Na próxima atividade, nós temos aqui alguns animaizinhos para vocês fazerem a ficha dele, certo? Para saber se ele é de grande porte, médio porte, pequeno porte, pensem em elefante, cachorrinho, formiguinha, pensem no tamanho dos animais, como que é o corpinho deles. Eles vão perguntar aqui, ó, o nome, como se locomove, tem o corpo coberto de... Ambiente em que vive a vaquinha. Onde vive vaquinha? Eu sei, lá dentro do mar, tá certo? Não, né? Então presta atenção. E número de patas. Pena que não tem a minha amiga centopeia aqui. Como eu queria vocês contando os pezinhos da centopeia. Aí nós temos aqui uma atividade para ligar. E a última atividade, para mim, é a mais legal de todas. Nós temos um cenário e cada um de vocês irão receber o cenário e essa folhinha aqui com vários animaizinhos. Como vocês podem ver, alguns animais estão pintadinhos e outros não. Então, vocês irão colorir de acordo com as características dos animais.
né? Eu acho que eu ainda não vi um leão cor-de-rosa, ok? Então preste atenção nas características, pintem os animaizinhos, recortem e depois colhem esses animaizinhos de acordo com o ambiente em que eles vivem. Certo, pessoal? Então vamos parar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? E estudem. Qualquer dúvida, converse com as professoras de vocês nos grupos de WhatsApp, que elas estão lá para tirar qualquer dúvida. Tudo bem? Um beijão da professora Ju.